do programa Bate-Papo. Começamos assim e estamos juntos de segunda a sexta-feira. Nos encontramos para trazer o melhor, o mais jovem programa da televisão moçambicana. Passamos sempre à boa disposição. Começamos mais uma semana. E costuma-se a dizer que segunda-feira é aquele dia assim com mais de preguiça, aquele dia mesmo assim a cavalgar, e aos poucos nós começamos a nos inteirar sobre o que vamos fazer ao longo da semana. No entanto, nós estamos aqui com muita carga possível para trazer este programa que é feito para todos vocês, para todos que, portanto, nos acompanham, e nós começamos aqui da melhor forma e trazemos este nosso programa. Damos então as boas-vindas a todos que já estão ligados ao nosso programa e já convidamos para que se façam presentes a nós a partir, portanto, do nosso Facebook Live. Agradecemos a todos que já estão conectados ao nosso Facebook Live. Já, portanto, podem compartilhar com os vossos amigos e familiares a nossa live a partir deste instante. É muito simples mesmo partilhar da nossa live, e o Facebook permite com que vocês todos possam estar juntamente conosco. Hoje inicia a Semana da Juventude. Em todo o mundo esta semana celebra-se a Semana Internacional da Juventude, e à quarta-feira mesmo iremos celebrar o Dia Internacional da Juventude, e as celebrações serão ao mais alto nível aqui no nosso programa, e vamos celebrar consigo certamente que todas as ações que têm sido desenvolvidas pela nossa camada juvenil. Agradeço sempre a Fashion Look For You que me veste, e particularmente a hoje a Francisco Razão que me veste também. Muito obrigado a você que já está mesmo ligado a nós, ao nosso programa, e queremos mesmo passar este programa que é o mais fresh da TV moçambicana. Também temos o compromisso de divulgar e promover os novos talentos. O nosso objetivo aqui também é promover os novos talentos, e queremos sempre disponibilizar aqui diversos conteúdos. Vou recebendo mesmo aqui a água da Ana Macha, da nossa equipa, que faz parte aqui, portanto, sempre das nossas tardes e se junta aqui ao nosso bate-papo, porque queremos sempre trazer assuntos bastante interessantes para a nossa malta juvenil. E contamos também consigo, já pode preparar seu saldo para ligar para nós. É o 85-9410-952. Igualmente, prepara as suas redes sociais para entrar em contato conosco e vamos bater mais um papo. Sabe que temos 5 oportunidades de papos diferentes. De segunda a sexta-feira, vamos desde os assuntos mais sérios, mas também para os mais informais, e queremos, de certa forma, puxar com que você participe aqui do nosso programa. Caso você se interesse e queira fazer parte e se juntar ao nosso programa, pode mesmo mandar-nos uma mensagem através do Facebook, do nosso Instagram. Escreva-nos para o nosso DM, escreva-nos e manifeste o seu interesse em estar conosco aqui para o nosso bate-papo. Mas igualmente pode escrever para nós na Avenida Patrício Lumumba, número 577. É aqui onde você pode nos visitar e deixar então o seu interesse. Vai falar certamente aqui com a nossa produção para juntos estarmos aqui à conversa. Queremos convidar a você também para se juntar aos nossos diversos papos, e nesta Semana da Juventude queremos passar esta mensagem de que esta é a altura. A juventude, na verdade, é a fase em que nós devemos mesmo fazer de tudo para enaltecer esta fase. O relógio conta, e todos os dias nós queremos fazer com que os feitos da nossa juventude sejam vistos aqui na nossa televisão, no nosso programa, muito em particular. Então, se você tem um projeto, aproveita esta fase para enaltecer o seu projeto, para enriquecer o seu projeto. Se você quer ser empreendedor, já tem a ideia-chave, corre atrás, prepare mesmo o seu tempo, prepare as chaves para iniciar este negócio. Se você aspira mesmo a terminar a sua licenciatura, comece a escrever, faça tudo para que o tempo possa contar, e depois desta fase você possa correr atrás das coisas com mais tempo, possa alcançar. Então aproveite este tempo para se enriquecer e mesmo dotar o seu conhecimento cada vez melhor. Muito bem, todos os dias trazemos assuntos diferentes, e hoje não será mesmo divergente. Hoje, no dia 10 de agosto de 2020, trazemos mais um tema importante, e hoje colocamos a seguinte questão: é possível acreditar na ciência e em Deus? Esta questão que nós colocamos para si e para debate na edição de hoje. Queremos mesmo conversar à volta desta questão. Será que é possível acreditar na ciência e em Deus? E alguns fenômenos que sempre culpamos ou colocamos a responsabilidade à ciência. Será que, portanto, também se estende a Deus? E quais são os limites das crenças, quer seja religiosa e quer seja também da ciência? Queremos mesmo saber a sua opinião, e a partir deste instante também pode conversar conosco e deixar ficar a
sua opinião com relação a este nosso assunto bastante polêmico, os limites para as nossas crenças, a religião e também para a questão da ciência. Por exemplo, esta pandemia, há quem pode acreditar que é um ensinamento divino, espiritual, há quem pode descrever como sendo um fenômeno da ciência. Vamos conversar em torno deste assunto, junte-se ao nosso papo, comece já a escrever para nós através do nosso Facebook Live. Pois, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos companheiros para a conversa. Na edição de hoje, apresentamos o médico Sebastião Moisés, ele que se junta aqui ao nosso bate-papo pela primeira vez, no entanto já conhece a casa mais vezes. Bem-vindo, Sebastião, bem disposto aqui para a conversa. Aqui dispensamos formalidades, tratamos mesmo por tu. Boa tarde, Júnior. E saudar primeiro os telespectadores. Estamos em casa. Pois, conversar. Segunda-feira geralmente para ti é um dia mais calmo, chegas com preguiça ou já estás mesmo com energia suficiente para carregar a semana? Normalmente é um dia agitado. Normalmente depois do final de semana, quase tudo na segunda-feira fica intenso. É um dia muito agitado. Pois, muito bem. Apresentamos também quem está e nos visita pela primeira vez, é o Ted Holmes, ele que é produtor de multimédia, e damos então as boas-vindas e bem-vindo ao nosso bate-papo, para a nossa conversa. Muito obrigado, Júnior. Pois, obrigado. Eu já sei que tens feito várias lives nas redes sociais, no Instagram muito particularmente, a conversar sobre estes assuntos e muitos outros, né? Pois, muito bem. A segunda-feira já está com carga? Sempre. Tem que ser, né? Dizem que a segunda-feira é o dia de ponto de partida da semana. Então, se começas mal, terminas Tudo mal. Então, pode terminar mal. sempre segunda-feira tem que estar em cima. Muito bem. Pois, o tema que nos coloca hoje para estarmos aqui juntos a conversar é mesmo esta questão que nós já vamos colocar para vocês. É possível se acreditar em Deus e na ciência? É possível sim. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas, né? Tudo que nós vemos expressam claramente a existência de Deus e o seu eterno poder. Então, é possível, sim. Nós claramente olhamos e até contemplamos Deus pelas coisas que vão sendo descobertas. Nós vemos a grandeza de Deus, vemos uau, Deus é fascinante. Então, quanto mais a ciência avançar, melhor para nós, quer dizer, melhor para a fé, né? Empodera mais a fé. Pois, muito bem. Sebastião, é possível acreditar na ciência e em Deus? É possível acreditar na ciência e em Deus. Só que o problema é como chegamos a Deus, como é feito para chegar a Deus. Aí já entra uma outra questão. Se é possível acreditar na ciência e nas religiões, que seria um tema diferente, porque Deus é a figura que todos nós acreditamos. Pois. Mas agora, como chegamos a Deus, aí é que entram, às vezes, os grandes problemas que tivemos ao longo da história entre a ciência e a religião, foi justamente por causa disso. Como chegar a Deus sem ferir, por exemplo, os aspectos, por exemplo, a ciência, sem ter que ferir os aspectos religiosos, e a religião sem ter que interferir muito nos aspectos científicos. Então, nesse porém, aí já surge uma questão. Se é possível acreditar em Deus, na ciência e nas religiões. Porque aí já há muitas controvérsias, porque temos mais de 3.000 religiões. E nem todas vão de acordo com os ensinamentos científicos. Em algum momento sempre temos uma questão ética associada. Pois, muito bem. Na verdade é mesmo aí também onde nós queremos chegar. Mas primeiro, para chegarmos aí à religião, em algum momento também, e à própria ciência, assim mesmo, em breves palavras, ou mesmo num conceito assim o mais baixo possível. Para vocês, Deus, o que é? Ou religião, se preferirem, e ciência, o que representa para vocês? Eu acho que o ponto principal é exatamente esse. Porque se nós definirmos a ciência como a filosofia do cientista, ou seja, a sua interpretação, nós vamos cair nisso. Mas se nós olharmos a ciência como algo que não foi criado por eles, mas foi descoberto, simplesmente, nós vamos cair em Deus. Porque a própria ciência não sabe até hoje como é que todas as coisas iniciaram. Eles deduzem e têm como teorias da sua existência e tudo mais, mas nem a teoria do Big Bang, nem a da evolução consegue perceber onde que foi o seu início. Então, o que nós temos depois disso são simplesmente pensamentos e teorias. Voltando aqui à pergunta, Deus nós temos como o Criador. Nós temos como um ser criador infinito. A sua definição
clara de cristã, posso falar assim especificamente, é de um Deus que não tem início nem fim, é um Deus que não foi criado por ninguém. Aí entra a parte mesmo da fé, de tu teres fé mesmo que é um Deus que existe e sempre existiu. E a partir dele todas as coisas foram criadas, né? E a ciência eu olho mesmo especificamente para o conhecimento das coisas que já existem, as descobertas daquilo que já existe. O resto são teorias que nem são comprovadas. A ciência tem que ser sempre comprovada e tem que ser sempre exata. Acima disso, ou atrás disso, ou abaixo disso, são teorias. Então, quebra todo tipo de pretextos. Pois, muito bem. Sebastião. Olha, Júnior, eu penso que gera mais uma polêmica. Ele falou de teorias que não foram comprovadas. Mas, no entanto, voltamos ao assunto de base. Deus, eu não tenho como definir a figura de Deus. Infelizmente, não sou a pessoa qualificada para definir. Okay? Mas agora, as religiões e a ciência, desde a antiguidade, sempre foi uma forma que o homem encontrou de explicar a natureza, tanto o que é compreensível para ele, como o que está acima da sua capacidade de compreensão. Tanto é que a ciência, humildemente, assume um vazio e uma necessidade constante de aprofundar os seus conhecimentos, de buscar saber, buscar reproduzir e comprovar as suas teorias. Ao passo que, entramos num outro assunto polêmico, a religião, a figura de Deus, em momento algum irei contestar. Mas as religiões, todas as religiões, têm o seu ponto forte e têm o seu ponto fraco. E as religiões são guiadas por essas teorias, são dogmas, são imposições. O mundo não foi feito por dogmas nem imposições. No momento em que nós não respeitamos os limites de cada um, entramos sempre em contradições. Ou seja, mesmo nas convivências humanas é necessário respeitar o espaço do Júnior, o espaço do Sebastião. Mesmo na ciência, religião, é necessário saber até onde vai um, até onde vai o outro. Porque senão entramos em situações, infelizmente, tristes, em que assistimos constantemente até nas redes sociais a tom de gozo, em que aparecem indivíduos autoproclamando-se profetas, indivíduos que constantemente vêm a público fazendo milagres que teoricamente, a pessoa fez um milagre uma vez, vamos reproduzir esse milagre num ambiente controlado, faça de novo esse milagre, vamos comprovar que esse teu milagre realmente funcionou. Até então, nenhum milagre sobreviveu ao método científico, que é um método que tu diz, eu fiz a coisa X, de forma X. O Júnior pode pegar no meu método e reproduzir o mesmo experimento que eu fiz. Até então, não apareceu. Então, fica complexo dizer se a ciência é que tem teorias não provadas ou a religião é que tem dogmas e imposições. E se o Sebastião aparece a questionar os tais dogmas e imposições, sou questionado de volta. Por que que tu achas isto? Não, se tu dizes que isto é isto, tu tens que provar. Agora, a ciência e a religião para mim é uma tentativa que nós temos é um método que nós temos de explicar o inexplicável do ponto de vista científico. A ciência tem muitas limitações, não é perfeita, mas a ciência nos últimos anos tem evoluído tanto. Em algum momento da história acreditamos que os planetas giravam em torno da Terra, e a religião defendia isso com os pés juntos. Tanto é que na altura das Inquisições, quando Galileu Galilei postulou a teoria de que a Terra girava em torno do seu eixo, em torno do céu, do Sol, foi questionado pela Igreja Católica e foi excomungado em algum momento. Então, é complexo. Pois, muito bem. E mesmo em linguagem mesmo terra a terra, como tem sido aqui no nosso programa, queremos perceber até que ponto é que vocês interpretam alguns fenómenos como sendo da ciência e outras para Deus. Vocês disseram que acreditam, tanto que se pode acreditar em Deus e na ciência ao mesmo tempo. E quando é que vocês dizem ou interpretam como se alguns fenómenos
fossem da autoridade de Deus e outras da ciência em si. Uma dor de cabeça pode passar com um paracetamol, mas há quem acredite que pode passar com uma oração, tanto com um jejum, por aí assim. Então, o que é que vocês consideram como sendo de âmbito religioso e outra tanto da ciência? Nós partimos do princípio, como cristão falando, nós partimos do princípio que toda ciência é conhecimento. E é o conhecimento provindo de Deus. Então, toda a medicina, nós temos agora a ciência, aquilo que posso chamar legalizada, alguma coisa assim, já os medicamentos e tudo já prontos. Mas a ciência em termos de medicina já vem desde há muito tempo. O povo africano é prova disso. Nós temos os médicos tradicionais que por plantas, por coisas já criadas, tratam e têm medicamentos já há anos, né? Então, a ciência, tirando a questões filosóficas, como ele estava aqui a defender, as questões filosóficas do porquê, de onde, chegam a dogmas, inclusive na ciência, no próprias teorias existentes. Nós vemos, por exemplo, a teoria do Big Bang, foi um padre jesuíta que criou. Ele que é o pai do Big Bang. Um padre com fé, que simplesmente percebeu que tudo veio de um eixo, de um só átomo, de origem de um só átomo. Dali foi-se a desenvolver com outros cientistas e chegamos onde nós temos essa teoria hoje conhecida do Big Bang. Mas até hoje não se sabe como é que foi essa origem, né? De onde é que se originou ou o que causou esta origem. O resto são teorias e filosofias. Então, a ciência é de Deus. Em todo o conhecimento humano, toda a criação, toda a criatividade vem de Deus. E nós olhamos as coisas assim. Então, ter um tratamento médico é tanto de Deus como orar. Não tem uma separação nisto, porque todas as coisas Ele é que fez. Então, se formos para a questão de fé, nós teríamos que exercer a mesma fé na ciência quanto exercemos a Deus. Porque a própria ciência não entende como é que as coisas iniciaram, como surgiram. Então, é fé que nós temos que ter nesses cientistas para perceber que tudo aconteceu de uma explosão, ou tudo evoluiu, ou nós viemos. É fé que nós precisamos para crer. Então, entre ter fé em Deus, eu prefiro ter fé em Deus. E tenho experiências e que acha que, por exemplo, se a ciência existe, se a medicina existe, se o smartphone existe, é tudo por causa do Deus? Provém de Deus. Todas as coisas provêm de Deus. E nós até, assim, a ciência não consegue provar Deus, mas também não consegue negar a existência de Deus. E muitos dos cientistas já chegaram à conclusão que aqui só pode ter um propósito. A fé entra na questão do propósito das coisas. Por que estamos na Terra? Será que uma explosão pode criar a diferenciação de espécies perfeitas que existem no mundo? As cores, as plantas, espécies detalhadas que existem no mundo, a perfeição da matemática, quando nós entramos em questões mais profundas. Será que isto tudo foi ao acaso? Será que nós estamos no mundo para nascer, trabalhar e morrer e nem sabemos para onde vamos? A fé entra nisto, no propósito das coisas criadas, mas não nega nunca o que foi criado. Antes, pelo contrário, nós glorificamos a Deus por tudo que está criado, que foi criado. Pois, muito bem. Sebastião, sendo médico, e há momentos em que acho que a própria medicina não consegue explicar alguns fenômenos que acontecem com nós próprios seres humanos. Não sei se realmente estou a afirmar isso. Vocês me ajudam aí também a contribuir desta forma. No entanto, como médico, como ser humano em si, quando é que começa já tanto a atribuir alguns fenômenos, alguns para Deus, alguns para a ciência? Há limites? Unes as duas forças? Como é que é a tua ideologia ao pensar? Olha, gente, como disse anteriormente, é um assunto muito controverso. Uma coisa é questionar o poder de Deus. É um ser que, tanto eu como o Júnior, crescemos e fomos ensinados que realmente existe um Deus todo-poderoso, criador de tudo, mas também, ao longo da nossa vida, questionamos vários aspectos. E a ciência surge para dar resposta a essas questões. A ciência não é um produto acabado,
Por isso volto a fazer o ponto aqui. A ciência não diz que 1 mais 1 igual a 2. Em algum momento as teorias no passado foram refutadas. Tanto é que hoje temos novas teorias, à medida que o estudo vai aprofundando-se, caem por terra as teorias anteriores. Mas, no entanto, a Bíblia Sagrada, o Alcorão, a Bíblia dos judeus, tanto como tantas outras escrituras, foram livros escritos por homens, iluminados ou não. Não temos como provar se os homens foram iluminados. Quem foi que ditou isso? Não estou aqui a questionar nada, ok? Mas a questão é, do mesmo jeito que a Bíblia, o Alcorão pode ser uma obra científica, uma obra da literatura, como já foi dito anteriormente, a dádiva de pensar, a dádiva de criar é do Criador, sim. Mas a minha questão sempre foi, como chegamos ao Criador? Será que estamos a usar o caminho certo? Será que o simples fato das teorias que nós crescemos acreditando estarem a cair por terra à medida que a ciência vai evoluindo, será que não é por esse motivo que assistimos constantemente à diminuição da adesão aos cultos religiosos por conta disso? Será que o homem, por exemplo, da idade medieval, os crimes cometidos em nome do Nosso Senhor são corretos? Não. Isso é uma discussão complexa, é muito mais do que poder definir a ciência, definir que o átomo é isto é aquilo. São aspectos que atualmente tanto a Igreja Católica, o Islão, como as demais religiões tentam conviver de forma pacífica. Essas separações, eu penso que o mais importante é o homem como todo. O homem do ponto de vista racional e o incompreensível, a saúde espiritual do homem, ok? Por aí. Pois. Então, para dizer, como médico, por exemplo, a medicina acredita em Deus? Eu penso que isso é uma questão individual de cada um. O Sebastião pode optar por ser ateu. Por exemplo, o doutor Sebastião, em algum momento... Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Acreditas? E é momento, se calhar, vocês médicos, se calhar outras pessoas, eu posso chegar ao hospital, faço consulta e tenho uma dor de cabeça, por exemplo, e... Ok, a psicologia também acredita muito nisso. Vão me dar comprimidos, eu só de tomar acredito que a dor passou, porque eu sei que tomei algum estimulante para realmente esta dor passar. Porque é um pensamento que eu tenho, em algum momento que remete à fé, em algum momento também. Então, queria mesmo saber, a medicina acredita em Deus, na sua opinião? Os médicos acreditam em Deus, ok? Eu penso que não teria nenhum sentido lutarmos pela vida se nós não acreditássemos na teoria do Criador, que existe um Criador. Mas, no entanto, a nossa crença tem um limite, ok? Nós não atribuímos os fenômenos naturais todos a uma ocorrência divina. Às vezes os fenômenos naturais são consequência da ação humana. Um exemplo simples, o Sebastião tem na sua família historial de diabetes. O Sebastião come tudo que lhe vem pela frente. Não pratica nenhuma atividade física, não faz nada. E simplesmente acredita que o Senhor vai lhe livrar do mal que será a diabetes, que já está traçado na família, e o estilo de vida dele o conduz para aquele fim. É absurdo. Ok? Agora, situações, por exemplo, descoberta de novos vírus. Claro, a natureza não é constante. Do mesmo jeito que o homem tem interferido na natureza, as mudanças climáticas, tudo mais, as pesquisas, tudo mais, a natureza pode responder de volta. A aparição de novos vírus, as mutações que conferem, como é que posso dizer, resistência aos antibióticos, as mutações podem conferir agressividade a uma bactéria que antes não fazia-nos mal. E não é necessariamente a ação de uma figura divina, é simplesmente consequência de uma ação na natureza. Por aí. Ok, muito bem. Ted, não és médico, no entanto, és uma pessoa que acredita nas coisas. Uma dor de cabeça, se calhar para ti, possa passar com uma simples oração, com um propósito, e, portanto, de que forma e quando é que realmente diz, ok, este fenômeno aqui, a minha crença vai até a religião e aqui vai até a ciência. E vocês acham realmente que nós sabemos separar os momentos e interpretar de forma correta? Eu acredito que, por experiência também,
Já orei por muitas pessoas e ficaram curadas. Então tenho isso por experiência, não é uma coisa de ouvir. Já tive muitas experiências, estive a trabalhar com... E a ciência também pode pensar e usar isso, ok, é lei da atração, tu pensas, a coisa acontece. Não, mas a questão da oração é diferente, tu estás a falar com uma pessoa. Não é uma questão de pensamento positivo, não é uma questão de práticas assim, né, de pensamentos positivos ou alguma coisa, buscar uma força maior, não. Nós temos um Deus que é um ser, é um Pai. E Ele nos ouve, Ele nos responde. Então, como dizia, por experiência já vi isso acontecer muitas vezes, pelo tempo que estive a trabalhar e pelo tempo também que estou na igreja, já vivenciei com pessoas que conheço. Então, eu podia fazer aqui uma separação de tipos de enfermidades espirituais e enfermidades físicas. Mas em todas elas Deus pode agir. Mas as físicas normalmente são estas consequentes de um mau cuidado, de uma má vida, de uma má alimentação e tudo mais. Que nós sabemos que há uma proveniência física. Mas existem enfermidades que é uma proveniência espiritual. Então, mas em tudo, pela fé, tu podes orar e Deus pode agir. Agora, dizer especificamente que só oramos e não aconselhamos a ir ao hospital, não. Então, há casos e há casos, há contextos, principalmente em questões espirituais, é sempre acompanhado de sonhos, acompanhado de evidências espirituais. Então nós levamos já de um modo espiritual, mas quando é algo físico nós também levamos de um modo físico natural, né? Então é preciso entender o natural e o sobrenatural dentro destas questões. Pois, muito bem. Nós queremos convidar o nosso querido telespectador, o nosso jovem, para também nos juntar e se juntar aqui ao nosso bate-papo de hoje. Queremos hoje saber, colocamos a seguinte questão: é possível acreditar em Deus e na ciência? Você já pensou nisto? E em que momento? Quais são os limites da religião? Quais são os limites deste Deus que se acredita? E quais são os próprios limites da ciência? E quando é que nós atribuímos alguns fenómenos para Deus e outros para a ciência? Queremos conversar consigo. Pode ligar a qualquer instante a partir do 85-9410-952. Este é o contato que lhe permite interagir connosco. Vamos bater um papo de forma fresh, como tem sido habitual, de segunda a sexta-feira, logo depois da edição da tarde. Caso não queira ligar para nós, pode usufruir do nosso Facebook Live, o nosso live que está disponível agora no Facebook. Pode escrever para nós e deixar ficar o seu comentário com relação ao nosso tema. Mas também, caso não queira nos contar a sua opinião com relação ao nosso papo de hoje, pode também deixar o seu pensamento com relação à Semana da Juventude, que se celebra a partir de hoje até sexta-feira e muito, portanto, em particular quarta-feira, o dia 12 de agosto, que vai ser e é instituído como Dia Mundial da Juventude. Portanto, conte para nós quais são os desafios da nossa juventude, quais são e devem ser os esforços de nós como jovens para a mudança e do mundo que nós queremos ver. E, portanto, participe do nosso programa, tem então à sua inteira disposição diversas plataformas aqui para a conversa. Ouvimos desde muito tempo, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar porque, ok, Deus definiu que a certa altura as coisas vão terminar. A ciência diz que não, vai acabar porque, usamos muito mal o lixo, ok, revoluções climáticas, por aí, enfim. Vocês também acreditam nisto? Ok, houve tantos finais do mundo que nunca aconteceram também. Tantas datas que... Infelizmente, dentro disto, nós temos que confessar que há os erros humanos, né? Assim como a ciência também houve tantos erros humanos. Mas eu até podia dizer que onde há o homem, há sempre falhas. Então, nós vemos pela história tantos homens que disseram, olha, vai terminar no dia tanto, 2012, acho que era 2012, uma coisa assim, que são interpretações humanas, né? Que são interpretações humanas. Tem uma coisa que a palavra de Deus diz, se a profecia não se cumprir, é porque não era profecia. É um princípio que nós podemos pautar. Se algo não se cumpriu, é porque não era de Deus. Podemos pautar por isso. Surge uma questão com a frase que disse há bocado. Nós temos várias religiões que são teoricamente a forma de chegar a Deus, ok? E nessas religiões, todas as religiões são baseadas em profetas, em profecias, em ensinamentos, em escrituras deixadas pelos profetas. Com o tempo vai se provar, certo ou errado, que
irão cair abaixo muitas das profecias. E muitas das religiões. E muitas das religiões. Hoje em dia temos mais de 3.000 religiões. Podemos dizer as mais populares são as mais E conhecidas. muitas já desapareceram. Mas temos muitas religiões. A questão é, eu nunca questionei a figura do Senhor. Ok. Por acaso sou cristão, batizado, confirmado, crismado e casado. Ok. Em Cristo. Faz parte também. Tudo em Cristo. Ok. A seguir os mandamentos. né? Estou a seguir os sacramentos, só faltam 2. Ok. Mas, no entanto, a minha questão nunca foi o Senhor como tal. A minha questão é como chegamos ao Senhor. É o mesmo método científico. A questão da ciência, às vezes, não é o resultado. É como reproduzir aquele resultado. Os experimentos, como tu fazeres para reproduzir aquele resultado. É isso que penso que falta em muitas religiões. Por isso é que hoje em dia nós assistimos falsos profetas, assistimos falsas curas, falsos milagres, porque simplesmente não questionamos aquele ato de fé. E aparecem indivíduos a aproveitar-se da fé, da crença das pessoas, simplesmente para tirar benefícios próprios. Isso é que é errado. Ok. Então, a parte, por exemplo, de orar e esperar algum resultado. No passado, os povos... Sebastião, vou interromper-te para atendermos a Agnes. Agnes Psico, que nos liga da Matola. Olá, Agnes, bem-vinda ao nosso bate-papo. Olá, Eduardo. Então, Tudo bem? segunda-feira, bem disposta? Estou bem disposta, como sempre. E vocês? Nós também estamos ainda melhor com a sua companhia. Algo me dizia que hoje ia ligar, não sei porquê. Acho que é o tema, né? Sabias porque... Muito bem. Mas pronto, Agnes, queremos e passamos esta questão. É possível acreditar na ciência e em Deus? É possível. Como? Parte do princípio que Deus é o criador de todas as coisas. E Ele criou a ciência, porque Ele não podia nos deixar neste mundo assim só ao Deus dará, né? Então era necessário que Ele criasse bases ou desse sabedoria suficiente ao homem, que era para que a gente conseguisse existir, conseguisse se manter na Terra. Então, na verdade, não há desassociação entre a ciência e Deus, porque a ciência é uma criação do próprio Deus. Ok, muito bem. E quando interpretar alguns fenômenos como sendo para Deus e para a ciência? É o seguinte. Acredito que há fenômenos que nem a ciência consegue explicar. Exatamente. E há coisas que também não consegue se explicar de forma religiosa. Sim. Se calhar o tempo, estou com uma enfermidade, mas por que comigo, né? Nos questionamos isso. É sim. Por exemplo, a passagem bíblica que fala do sacrifício de Jesus Cristo, ele diz que ele carregou consigo as nossas dores, enfermidades e doenças. Então, há uma diferença aqui entre enfermidades, conforme eu estou a explicar, enfermidades e doenças. Quer dizer que nós temos uma parte espiritual, como seres humanos, temos uma parte física. Okay. Então, nós temos a ciência, no caso de medicina, por exemplo, porque ciência, na verdade, hoje estão a aprender medicina, mas a ciência é muito vasta. Nós temos a ciência na parte da medicina, por exemplo, que nos ajuda, como seres humanos, a resolver a parte física das doenças. Mas nós também temos a parte espiritual. Por isso é que acontece muitas vezes, Eduardo, a pessoa ir ao hospital várias vezes, está mal, está doente, às vezes não anda, mas chega lá, faz raio-x, faz exames, dessas coisas todas, e não consegue identificar o que a pessoa tem a seguir, e não tem nada, não estamos a ver nada. Pois. Mas, por exemplo, fala-se muito de milagre. Alguma coisa que eu possa dizer que é milagre, para o Sebastião, pode não ser milagre. Sim, é verdade, porque na verdade nós crentes temos uma mania de também estar à procura de doces, rebuçados, vamos assim dizer, na fé. Okay. Os milagres hoje em dia são rebuçados para os crentes. Um crente não deve olhar uma cura como um milagre necessariamente, porque já está escrito na Bíblia que Jesus Cristo já nos salvou, já nos curou. Nós não precisamos estar a olhar para essas coisas dessa forma. Agora, nós devemos glorificar a Deus por cada coisa que acontece. Se alguém está nessa situação, como
justificar de estar doente, ir ao hospital, não conseguir, por exemplo, tratar a doença. Muitas vezes acontece de depois de alguém fazer uma oração e pela fé a pessoa ficar curada. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não existe ciência sem Deus, mas Deus existe sem ciência. Ok. Ou seja, eu estou com dor de cabeça, eu como crente posso orar. Mas não devo deixar de ir ao hospital, porque Deus permitiu que houvesse hospital, houvesse medicina para que eu ficasse tratado de estado. Certo. É por isso que a conciliação faz aquele trabalho agora de investigação nos hospitais, por exemplo. Há pessoas que estão a fazer os tratamentos médicos, mas nós oramos a Deus para que esse tratamento tenha efeito, até porque a decisão da pessoa ficar curada, mesmo que seja através da medicina, é de Deus. Ele que decide quem vive, quem não vive, quem morre. Ele que permite todas essas coisas. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, então, Agnes, por ligar para nós e deixar ficar o seu contributo. Vai deixar ficar beijinhos, abraços? Beijinhos, abraços. Estamos na nossa semana, né? Estamos na nossa semana da juventude. É. Muito bem. Então, dizia beijinhos para a família, para amigos, juventude no geral, cumprimentos a todos que estão a assistir. Muito bem. Muito obrigado, então, por ligar para nós e continue mesmo ligado ao nosso bate-papo, porque eu sei que vai continuar, de certeza. Obrigado. Canimambo. E nós conversamos, para trás ficou, então, a nossa querida Agnes Psico, uma das nossas telespectadoras assíduas e que também já veio aqui ao nosso bate-papo. Portanto, se você costuma nos assistir e gostava de também integrar esta nossa diversa e vasta família, pode mesmo nos contactar. Temos à disposição o nosso Facebook, o nosso Instagram, para você mesmo participar do nosso programa. Não sei se vamos conseguir recuperar o fio de raciocínio do Sebastião aqui, ou se perdeu, mas, no entanto, caso contrário, podemos recuperar. Há estes fenómenos que nós consideramos como sendo milagres. Porque houve um milagre, me curei da doença X, mas para a ciência, ok, a fórmula já existe, mas a pessoa pode considerar, e não sei para médicos, se calhar a outras pessoas, muito particularmente para médicos, quando chega a fase de um médico dizer é só orar. Quando, não, ele vai melhorar, não, é só orar. Não sei se já é uma ameaça em algum momento, isso coloca as pessoas assim mesmo assustadas. No entanto, vamos responder depois de atendermos ao Nelton, que nos liga a partir de Maputo. Olá, Nelton, bem-vindo ao bate-papo. Bem-vindo, boa tarde. Então, bem disposto? Estou bem disposto, graças a Deus. Nós também estamos muito bem dispostos. A segunda-feira, como é que está a correr? Graças a Deus está correndo bem. Uma segunda-feira bem calma, mas está a dar para passar. Tem que ser, ainda melhor aqui com a nossa companhia. Então, a nossa questão que colocamos para hoje, é possível acreditar em Deus e na ciência? Penso que é possível sim chegar a essas duas coisas, tendo em conta que, se formos analisar, né, a própria fé já abre portas para a legalidade da atuação da ciência, né? Okay. Se formos a ver ao longo da história, mesmo na Bíblia Sagrada, né, nos manuscritos bíblicos, a Bíblia abre espaço para a atuação da ciência, neste caso. Se formos a ver, a própria Bíblia diz que a própria ciência ela provém de Deus. Okay. O conhecimento que o homem tem procede de Deus. A Bíblia, no livro de Gênesis, diz que todas as coisas foram criadas pelo próprio Deus. E Deus deu o próprio conhecimento, a ciência, neste caso, atribuiu para o homem, para que o homem pudesse governar, ou seja, gerenciasse a própria terra através do conhecimento dado por ele. Então, eu creio que é possível conciliar, sim, a ciência e a religião, isto é, a fé, em acreditar que, porque o fato de eu ter uma certa ciência não tira a questão de existir um Criador acima de nós. Talvez seria um bocadinho de falta de, como é que eu ia dizer, falta de um egoísmo, porque Deus ele aceita a ciência. Por que que nós não podemos aceitar a existência de um Deus superior a nós? Pois. E quando se fala, por exemplo, do fim do mundo que está a aproximar-se porque é resultado das nossas ações no dia a dia, porque não, realmente Deus está a fechar o ciclo. Qual é que é a justificação que toma? Bom,
Disso, ok. Vou me apropriar de algumas palavras que alguém disse um dia, que a própria terra, né? Falamos da terra ambiente, Ok. já avisa o homem de uma certa forma da existência de um fim do mundo. Uhum. Estamos diante de uma pandemia atualmente em que nunca se viu uma situação que nem essa. Pois. Nós estamos a vivenciar isso. A questão do ciclone 2010 a 2015, se não me falha a memória. A questão do ano 2000, a questão de outras pandemias, de desastres que acontecem em vários países, né? Então, isso já nos remete à situação de que a Terra está a tentar transmitir uma certa informação ao homem e que talvez nós, por estarmos tão apegados à nossa ciência, não queremos abrir os olhos e entendermos, afinal de contas, o que está a acontecer. Alguém disse um dia que não é preciso que Deus te aproxime e te diga aquilo que tu podes fazer ou não fazer. Porque o nosso mal, o próprio uso do nosso corpo, se nós fazemos o mal, o próprio nosso corpo queixa-se. Ok. Porque Deus já estabeleceu algumas certas normas de como é que as coisas deviam acontecer. Eu acho que é possível sim conciliar a ciência e a religião e a fé, neste caso. É possível. Muito Nós bem, temos- muito bem. É. Nélio, muito obrigado então pela sua contribuição aqui ao nosso papo de hoje. Os beijinhos e abraços para quem vai deixar ficar. Primeiro quero saudar esse camarada, o nosso Ted. Ted. Vocês conhecem-se, né? Saudar É o Nélio. Todo o pessoal, que tenha uma segunda-feira, uma semana abençoada e até amanhã. Muito bem. Muito obrigado Yeah. então pela sua participação e continue a acompanhar-nos. Ok, obrigado. Muito bem. Muito obrigado então, Nélio, por ligar para nós. No entanto, as contribuições continuam para o nosso Facebook Live. Temos o Florencio Andrés, que escreve: boa tarde, bate-papo. Eu acho que é possível, sim, desde que saibamos diferenciar, porque os cientistas têm inteligência que vem de Deus. Não há necessidade de desprezar a ciência porque acredita nas coisas divinas. Tudo foi criado por Deus. Esta foi a opinião do Florencio Andrés. Temos também a mensagem do Leonardo Abílio. Uau, uau, uau! O doutor Leonardo aqui, ele que é sociólogo, escreveu-nos uma mensagem que eu vou ter o trabalho de ler um bocadinho, depois vou resumir aqui ao longo da conversa e eu vou mesmo deixar ficar. No entanto, ele escreve assim: a religião baseia-se na fé e a ciência baseia-se na razão. Eu penso que não há uma oposição entre as duas, apenas são campos de conhecimento diferentes que tentam explicar o mundo. Um explica a partir da inspiração divina e outra explica a partir do método científico. Eu vou ler o fim desta mensagem. Depois temos a mensagem do Orlando Mazive, que diz: boa tarde, estou on e o debate está bom e sugestivo. Muito obrigado, família, por escreverem para nós. Aqui, quando atendíamos a chamada, via o Ted e o Sebastião a trocar impressões. Eu queria ter este... as chamadas estão em alta. Vamos então atender o Salomão. Não vou nos deixar mais continuar. Salomão da Matola. Bem-vindo, Salomão. Bem, muito obrigado. Bem disposto? Muito bem disposto, muito mais agora com o tema. Canimambo. Pronto, esta é a nossa Semana da Juventude, né? Desde já, deixa-me parabenizar pelo programa. Temos um jovem a comandar de forma muito excelente o nosso programa. Muito, muito obrigado. Então, e hoje estamos aqui a falar de acreditar em Deus e na ciência. É possível? Bom, eu acho que é possível porque a ciência é baseada na razão. Então, é possível acreditar nas duas coisas porque a religião, aliás, Deus, para acreditar em Deus só precisamos de acreditar. Faço a repetição, nós só precisamos de acreditar. Esse é o único critério. Acreditar. Ok. Então, eu acho que é possível fazer as duas coisas. Muito bem. Então, há alguns fenômenos que, direcionam para Deus e outros para a ciência, certo? Sim, porque quando se fala de Deus, temos fenômenos que nós, enquanto homens, seres humanos, não conseguimos compreender. Ok. Então, precisamos acreditar que existe algo acima de nós, transferirmos todas as nossas expectativas para ele e simplesmente acreditar. Esse é o único segredo, acho eu. Muito bem. Eu acredito. Muito bem. Muito obrigado, então, pela sua contribuição. Os beijinhos e abraços para quem vai deixar ficar.
Deixo um abraço para todos os jovens que têm acompanhado o programa e para a sociedade no geral. E mais nada. Muito bem. Um abraço aí para todo mundo que está no programa. Muito obrigado então por ligar para nós. E pronto, ficamos com mais uma intervenção. Voltamos aqui para o assunto que vos colocava a cochichar. Começamos pelo Sebastião. Por exemplo, de calamidades naturais que tivemos ao longo da história. Já tivemos várias. Desde a criação do universo, sempre da Terra como tal, sempre tivemos doenças associadas. Só para citar, por exemplo, tivemos a peste negra, a cólera quando surgiu, a peste branca, que é a tuberculose. Ou seja, no momento nós não tínhamos a solução para isso. Por isso é que o mesmo está a acontecer, por exemplo, com o corona. Nós não temos a solução para isso. Mas, no entanto, estamos a estudar, estamos a procurar de soluções lógicas para esse evento desconhecido. Ok? Então, mas há quem acredita que é uma prova, é algo feito pela ciência. Se calhar para chamar a atenção do mundo, há quem acredita que é um mecanismo de vendas, não sei. Há quem acredita que é uma prova divina, que, se calhar porque nós não tínhamos tempo de estar em família, conversar sobre assuntos e que realmente é uma lição que nos foi dada. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso. O que a Bíblia nos diz é que esses são os sinais de que os tempos finais estão a chegar. Então, quando tu ouvires sobre rumores de guerras, já ouvimos muita guerra. Quando ouvires sinais, catástrofes e tudo mais, epidemias, enfermidades, são sinais. Ele não diz que foi Deus ou é Deus a fazer estas coisas para acontecer. Mas são coisas que estão a acontecer naturalmente, mas que estão a servir de sinais. As guerras não é. As guerras é o homem que está a causar. O aquecimento global é o homem que está a causar. E começa a criar os seus efeitos para a humanidade. Nós começamos a ver mais ciclones, mais terremotos por causa das consequências destes feitos. Mas são como sinais daquilo que vai acontecer ao fim. O homem não pode atribuir a culpa a seres divinos como se eles quisessem. Ok, para que se o Senhor criou a Terra, para que o Senhor irá querer destruir a Terra? Nós somos os responsáveis pelo que está a acontecer. Ou seja, a destruição da camada do ozono com consequente aquecimento da Terra, as mudanças climáticas, a destruição das espécies que nós estamos a perpetuar, a alteração dos ecossistemas, isso tudo é que vai, em forma de feedback, ou seja, a retroalimentação, irá sempre afetar o homem, no final das contas, porque a natureza sempre irá responder. E nós não temos força suficiente para responder a todas as agressões da natureza. Temos mais sismos, claro. Nós estamos a respeitar os limites de onde construir, por exemplo, onde não construir. Estamos a destruir os espaços que deveriam ser de proteção, de reprodução. Estamos, por exemplo, a extinguir certas espécies que, consequentemente, vai desequilibrar todo o ecossistema. E nós não vamos atribuir a uma razão, sempre uma razão divina, porque o Criador fez. Nós temos a missão de cuidar e de ter na Terra o que Ele fez. Okay. Então, aí é que está. O Senhor fez tudo. E nós cuidamos do que o Senhor nos deixou como legado. É o mesmo que um pai que deixa para ti uma casa. Agora, o que tu vais fazer da casa não é culpa do teu pai. É culpa da pessoa que está com a casa. Muito bem. Mesmo aqui ao fim da nossa conversa, já começamos de forma bastante intrigante aqui ao nosso programa. No entanto, que mensagem, qual é a dica, se calhar o vosso pensamento que vocês queriam partilhar sobre esta questão do acreditar em Deus e na ciência? Quem está dividido ou acredita na ciência e em Deus, para vocês, há que se acreditar nas duas forças, há que acreditar na ciência como sendo uma consequência da criação do próprio Deus? Como é que é? Qual é a mensagem-chave aqui a deixar ficar? Do que eu tenho visto até aqui, o que entra em contradição à fé são simplesmente filosofias e pensamentos, teorias de certos cientistas ateus, né? Mas aquilo que foi comprovado, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos. O Carl Sagan disse que a poeira das estrelas, que nós somos parte da poeira das estrelas, ele dando como base justificativa da criação do mundo, ou seja, daquele Big Bang.
Então ele diz que a parte de nós temos as partículas, temos o atômio das estrelas. Ok. Não é o que a Bíblia, não se difere do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós fomos feitos do pó. E toda a areia da terra tem as mesmas partículas que as estrelas. Então não se difere nem um pouco. Olhando para aquilo que foi o pensamento deste padre jesuíta que teve este início o Lemaitre, que teve o início do Big Bang, ele diz-nos que tem um início em um só ponto, em um só átomo, mas que não se sabe se foi uma explosão ou não. O resto tudo são pensamentos. Mas ele entende que a partir dali houve uma expansão. Agora, se isto foi de uma explosão, se foi de uma coisa, eles não entendem, nem tem como descobrir como é que de nada explode. Depois a lei da física do Newton diz que nenhuma ação pode agir sem uma reação. Ok. Né? Então, eles não defendem isso, mas a questão do Big Bang é a questão da expansão. Então, da sequência depois da criação do mundo. Então, até aqui nenhum deles nega a existência de Deus. Então, simplesmente pela ciência nós hoje conseguimos chegar à Lua, pela ciência temos as tecnologias, pela ciência estudamos tanta coisa, medicina e tudo mais, e nós só nos aprofundamos na grandeza de Deus e no seu eterno poder, simplesmente isso. Então há a possibilidade sim de conciliarmos as coisas e glorificarmos a Deus, engrandecermos a nossa fé que, atenção, não é vazia. Nós cremos num Deus pelas suas promessas e por aquilo que Ele tem feito. A prova da existência de Deus é as coisas que estão no mundo, e nós cremos num Deus não por uma fé vazia, mas por algo que nós vemos também. Por algo que nós, se tu orares e confiares em Deus, tu também vais ver, assim como eu já vi. Então, não é algo que está fora também da razão. Está na razão, sim. Tanto que quando Hebreus 11 fala da fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, ele inicia desde Hebreus 7 a 10 a explicar detalhadamente de que consiste essa fé, das coisas que foram feitas e do que esta fé não é um buraco vazio, vamos confiar em Deus, vamos saltar. Não, tem um fundamento, né? Essa crença. Então, muito sim. bem. Sebastião. Olha, como jeito de considerações finais, olha, existe realmente um Senhor Criador de tudo e temos que acreditar nele. O grande problema, muitas das vezes, atualmente, é como fazer para chegar até o Senhor. O Senhor é o bem, o Senhor é a luz. Nós temos que, acima de tudo, acreditar no bem e na luz. Agora, e dizer que também a época das Inquisições terminou no século XV. A ciência surge para dar resposta a muitas questões que nós não podemos simplesmente explicar pela teologia, pela componente espiritual, que existe muitas das vezes uma explicação lógica. E a dádiva do pensar, a dádiva do criar, a dádiva do fazer é uma das características que nos faz igual ao Senhor. Então, é necessário respeitar os limites de cada área. A religião tem a sua função, a ciência tem a sua função, e ambas devem coexistir de forma a que, do mesmo jeito que eu devo respeitar o espaço do Cada Júnior... um tenha efetivamente o seu espaço. Exato, e não invadir, não invasão. O que acontece muitas das vezes é que tanto a ciência às vezes invade alguns aspectos da religião, e também a religião muitas das vezes acaba interferindo negativamente às vezes com a ciência. Isso ao longo da história já está muitas das vezes provado, e infelizmente os resultados nem sempre foram bons. Pois, muito bem. Eu quero agradecer pela vossa presença e nos encontramos muito brevemente. Vamos deixar ficar beijinhos e abraços rapidamente. Casados primeiro. Acredito que há muitos mais beijinhos. Primeiro, os beijos para as minhas 3 mulheres. A minha mãe, Fernanda Tete, a minha esposa, Marlene Valente, e a minha filha, Shreas Moisés. Todos que conhecem-me e os demais familiares. Muito bem. Ted? Um abraço a todos os amigos que provavelmente estejam a assistir. Obrigado por estarem a acompanhar. Que Deus ricamente abençoe a todos vocês. Também eu, Eduardo, obrigado pelo convite.
Obrigado eu pela Foi presença. um prazer. É o primeiro de muitos e não prometo não recusar os próximos. Muito bem. Estivemos aqui à conversa com o médico Sebastião Moisés e também nos juntamos aqui à conversa com Ted Holmes, ele que é produtor multimédia. No entanto, nós vamos dar continuidade aqui à nossa conversa e você é o nosso especial convidado. Calma aí, a conversa não terminou. Nós já voltamos, já sabe. Não vamos demorar. Eu sou a Zita Ananias. Esta é a Mídia Mais TV. Uma nova fase está a começar. Este material chega aqui desta forma. Uma fase interessante em que vamos falar só do ambiente e de pessoas que trabalham nesta área. Olhando assim, pode-se pensar que já não tem mais qualquer utilidade, mas não. E vão ajudar a saber como podemos contribuir para a preservação do mesmo. Convido-lhe a conhecer uma geração mais consciente que não será construída apenas aqui deste lado, mas aí em sua casa e no meio ambiente no geral. Quer fazer parte de uma geração mais consciente? Então, fique conosco todas as semanas e aprenda um pouquinho sobre o meio ambiente. Até lá! Fisicamente distanciados, socialmente sempre conectados. Por ser o núcleo base da sociedade, nem a pandemia mantém-me longe dela. A família é a bússola que nos guia. A família é a inspiração que nos faz alcançar grandes alturas. A família tem muitos significados, mas que todos eles têm em comum é o carinho, companheirismo e muito amor. Esta é a minha família e através da Mídia Mais TV marcamos os seus dias. Olá, o Marcas e Negócios há pouco estreou e já vamos na nossa quarta edição. Tudo estava no papel e passou a ser realidade. Falar de marketing é a tua praia. A praia ligada à comunicação é o conjunto perfeito. Esta semana não perca às 21h30, segunda-feira. Então, o nosso conceito é maturar carne durante 4 ou 6 semanas. Marcas, elas passam um conjunto de informação para o mercado. Como manter a imagem da sua marca bem posicionada no mercado em tempo de crise? Não adianta nada a gente comunicar se não tiver um conteúdo relevante de qualidade. Nós cá estamos para o expor. Fica bem. O que devia fortificar a relação acabou sendo motivo de separação do casal Nhantumbo. A esposa o abandonou depois de 10 anos de casamento e o motivo envolve uma criança com deficiência. A própria família andou a falar mal, a dizer que eu estou a fazer a sofrer a filha porque eu lhe fiz nascer um fantasma. Veja esta história no programa da TV Surdo desta semana. Esperamos por si. Histórias acontecem todos os dias, as informações são constantes e os eventos ocorrem a um ritmo muito acelerado. O nosso objetivo é fazer com que todos os acontecimentos cheguem até si. Nunca desistimos. Buscar notícia é tudo que nos importa, nem que para tal tenhamos que ir ao mais recôndito. Não deixamos escapar nenhuma bola. Aqui, as modalidades desportivas têm espaço para brilhar a sua classe, pois sabemos que elas garantem uma sociedade sustentável. Aqui, não nos limitamos em noticiar. Trazemos debates sobre os assuntos sociais, políticos e econômicos com a devida profundidade,
imparcialidade e o rigor que nos caracterizam. Fazemos um jornalismo inclusivo e pluralista pela construção de uma sociedade justa e próspera. É isso que nos identifica. É momento de olharmos para a moda e a Vilar Fashion traz para si as melhores novidades sobre vestuário, calçados, acessórios e muito mais. A Vilar Fashion é uma loja de venda de artigos femininos como vestuário, calçados e bolsas. Eu sou a Tatiana Sumburano e esta é a Mídia Mais TV. Olá, malta jovem, estamos de regresso à segunda parte do seu programa, o Bate-Papo, que está consigo de segunda a sexta-feira. Nos encontramos para refletir em torno de temas que nos preocupam como jovens. E a segunda-feira, como tem sido habitual, com muita boa vibe, com muita energia, chegamos à sua casa. Estamos hoje, portanto, a começar as celebrações da Semana da Juventude. Queremos que você se junte a nós para falarmos assuntos que nos interessam. Para hoje, decidimos falar e colocar esta questão. Será que é possível acreditar em Deus e na ciência? Quais são os limites para cada âmbito ou perspectiva? Vamos continuar a nossa conversa e apresentamos então os nossos próximos companheiros. Apresentamos a aspirante, a médica e estudante, portanto, a Valéria Nayene, a quem damos as boas-vindas aqui ao nosso bate-papo. Olá, Valéria, bem-vinda ao nosso papo, bem disposta. Sempre. Olá, Eduardo, olá aí em casa e vamos bater o papo. Muito bem. Valéria, só vou pedir para que venha um bocadinho mais para cá, muito bem, apesar de estarmos em distanciamento social, no entanto, mesmo respeitando as medidas de prevenção, vamos mesmo nos aconchegando. Também apresentamos e damos as boas-vindas a quem nos visita novamente, é o Ismênio Muxanga, ele que é empreendedor e também cristão, e vamos continuar a falar sobre este assunto. Bem-vindo, bem disposto, segunda-feira. Muito boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite, Eduardo. Boa tarde lá em casa e estamos de novo no programa. Muito bem. A questão que nós colocamos é esta, Valéria. É possível acreditar em Deus e na ciência? Eu acredito que sim, porque a Bíblia diz em Provérbios que a inteligência e o conhecimento nos é concedido por Deus. Então eu acredito que Deus é que criou o médico, Deus é que criou a inteligência do médico a fim de que possa nos ajudar no dia a dia. Então eu acredito que não há nada que o médico faça que Deus não permite. Então eu acredito que sim, é possível acreditar em Deus e na ciência. Muito bem. Agora, Ismênio, acredita que é possível acreditar, passar a repetição, em Deus e na ciência? Claramente que é possível. Estamos provavelmente falando daquilo que eu diria a mesma coisa. De forma separada, mas a mesma coisa. Deus, que é o Criador do Universo, a ciência, que é a busca do conhecimento para entender o universo. Então estamos praticamente nesta mesma linha de abordagem e acredito que é possível acreditar em Deus. Acredito na ciência, a explicação do universo, acredito naquilo que Deus criou. Eu acredito em Deus e acredito na ciência. Pois, vocês acham que a ciência consegue explicar a existência de Deus? Acho que lá no fundo não, mas em todas as teorias, como estavam aqui a dizer o Ted e o Dr. Sebastião, há lá um ponto que a ciência chega e não tem mais explicação. Então, não há como eles dizerem que não existe Deus.
eles sempre compreendem que lá no fundo há um ser supremo. Daqui nós não podemos explicar, ok, aquele átomo surgiu como? Então começam a acreditar numa coisa divina. Talvez não acreditem, não digam, sim, nós acreditamos em Deus, mas com os factos que nós vemos dia a dia, nós percebemos que chega a um limite que o humano já não consegue. A Bíblia diz que onde termina a capacidade do humano, começa a de Deus. Então ali termina a do humano e começa a de Deus, que é uma coisa diferente. Pois. Ismênio, passa a mesma questão. Será que a ciência comprova a existência de Deus? Acredito que a ciência... Sendo a ciência uma obra do Deus, né? Acredito que a ciência tem essas limitações. Porque a ciência precisa comprovar tudo, tem as suas teorias e precisa comprovar tudo. Tem essa pequena limitação de buscar a presença divina, trazer para o olho nu a presença divina. A ciência diz que o que nós tocamos, vemos e comprovando como matéria, isso é que é possível, ou isso é que existe. Mas a existência divina passa nesse contexto. Ela transcende essa explicação científica. Então, a ciência acaba tendo esta limitação para comprovar ou para provar a existência de Deus, porque ela precisaria trazer Deus em pessoa, fisicamente, para trazer para as pessoas e comprovar o que a ciência não consegue fazer. Então, ela tem essa limitação difícil para provar a existência divina. Mas, para mim, a ciência, toda ela existe simplesmente para poder trazer o conhecimento às pessoas daquilo que Deus criou. Eu vou voltar um pouco ao que dizia o Ted. Na verdade, as teorias todas concebidas para a explicação da existência do universo, do começo da vida, elas não diferem muito daquilo que Deus explica na Bíblia. Em Gênesis, no primeiro livro, Deus explica que criou o homem. Primeiro criou a terra, depois da terra criou as águas, depois das águas criou as árvores, criou os seres viventes. E essas questões todas, para eu separar a terra e colocar água, era preciso que eu fizesse alguma coisa ali. Era preciso criar um pequeno estrondo para que pudesse separar a terra da água. Então, esta explosão que a ciência explica na teoria do Big Bang, ou Oparin, que é uma das últimas teorias que existiu explicando o surgimento do universo, ela fala da mesma coisa, que é da matéria, das moléculas, que foi surgindo a vida. E é a mesma explicação que tem a Bíblia, só que de literaturas diferentes, vamos assim dizer. São literaturas diferentes, são conhecimentos que são trazidos para aqueles que possivelmente não tenham esta abertura divina para que possam alcançar este conhecimento. Mas a ciência explica a mesmíssima coisa que a Bíblia explica. Pois, muito bem. Agora, Valéria, como futura médica e como alguém que estuda a medicina, está na ciência em algum momento, por exemplo, há doenças que a cura não encontramos, se calhar na própria medicina, que nós não percebemos se há realmente uma cura ou não. Pensa que em algum momento estas explicações ou esta resposta por vezes é divina, e por que como médica acha que em algum momento há respostas que não pode conseguir responder e se entreguem para questões divinas deste Deus que estamos aqui a falar? Eu acredito que sim, porque como eu disse antes, onde termina a sabedoria do homem, começa a divinidade. Então eu acredito que Deus nos deu um conhecimento até um limite. Ele não podia nos dar todo o conhecimento, senão nós não dependeríamos deste Deus. E a Bíblia diz que nós somos dependentes de Deus. Então eu acredito que sim, chega um momento que eu não tenho mais como humana tratar esta pessoa, as teorias que nós aprendemos na escola, que não, porque isto, porque aquilo, chegam ao seu limite. Mas como crente, como cristã, eu acredito que dali só Deus pode operar. Muitas vezes eu digo aos meus amigos lá em casa que eu quero ser psiquiatra. Por quê? Porque eu acredito que, por exemplo, na depressão, Deus nos dá capacidade para curar com a medicação, mas chega um momento que já não é a medicação. Quando tu vai só pela medicação, corre muito risco da pessoa voltar a ter depressão. Mas muitas histórias das pessoas que nós conhecemos que superaram a depressão foi porque depois conheceram Deus. Então sempre dizem, sim, eu passei, fui internada, mediquei, mas eu encontrei amor próprio. Este amor próprio me foi dado por Deus. Não procurei mais amor em alguém, não procurei mais amor no meu trabalho. Eu encontrei um amor inexplicável.
Então tu ficas e dizes, ok, eu fiz o meu limite, que era a medicação, porque ela estava num momento crítico que já atingia o físico, mas o espiritual, o emocional não depende de mim, depende de Deus. Então eu acredito que é aí onde a ação de Deus começa, e é igual com outras, como o cancro, como o HIV. Eu acredito que pode ter cura, mas eu nunca vou indicar a alguém, pare de medicar, porque eu acredito que não. Eu acredito que se Deus nos ensinou o cientista que deve fazer um antirretroviral, é porque ele tem. E se Deus não me curar, ele não deixa de ser Deus, mas se me curar, ele continua sendo Deus. Então eu acredito que tenho a minha limitação e depois começa a divinidade. Pois, por exemplo, hoje em dia falamos da questão da pandemia, a pandemia que pegou todo mundo. E há quem interprete isto como uma questão divina, de que Deus quer nos educar. Há quem diga que não, é uma fase na ciência. E realmente, se a ciência é tão forte, por que até hoje não tem uma solução para resolver isto? É aquilo que sempre dizemos. A Bíblia diz que Deus, a fé, é loucura para os que vê. Tem que mesmo estar um bocadinho maluco para acreditar nas coisas de Deus. Então eu não vou dizer que a pandemia é uma coisa de Deus, é consequência do humano. Tudo quanto se viveu, o dilúvio, aquele tempo todo que o povo de Israel ficou no deserto, que não era o previsto, era tudo consequência da desobediência do humano. Então eu acredito que isto é consequência do nosso pecado, é consequência de alguma coisa que Deus diz, toma esta direção, e eu, por achar que tenho conhecimento suficiente, tomo outra direção. Deus não é maluco para Ele mesmo começar a nos dar doença para nos provar que Ele pode nos curar. Ele não precisa nos provar, nós é que temos que ter consciência que Ele é Deus. Então eu acredito que não é nada que Deus está nos a mandar, mas Ele permitiu para que possamos ter sim um aprendizado. Pois, Ismênio, a mesma questão, é possível pensar que, ok, se a ciência é realmente tão forte, por que até hoje estamos há 4, 5 meses ainda sem saber se realmente vai acabar isto, não vai acabar? Há quem interprete e acredite que, ok, é uma força divina que está a querer educar-nos, ok, porque o mundo andava de tal forma, e que há também que possa acreditar que é realmente o fim dos tempos. Eu não acreditaria exatamente que seja Deus a querer a passar a doença para nós, ou que tenha concebido a doença. Lendo algumas passagens bíblicas, a Bíblia nos diz que Deus não nos prova de nada. Ele não nos prova a nós de nada, assim como nós não provamos a Deus. Então, essa não seria uma prova divina. Nós precisamos entender que o mundo, ele poderia dizer, na parte espiritual, ele atua com duas forças. Então precisamos, em algum momento, parar de pensar que provavelmente seja a obra divina e temos o outro lado, que é a obra satânica. Ela existe, nós não podemos ignorar isso. Não podemos simplesmente olhar para Deus e deixar de olhar para Satanás, porque ele existe e a Bíblia nos diz que ele é que traz toda a maldade ao mundo. E esta maldade que passa nos corações do homem, em algum momento o Eduardo perguntou que provavelmente seria a pandemia tenha sido fabricada pelo homem, essas coisas todas, provavelmente a obra diabólica também esteja aqui no meio. O homem é concebido também com esta parte em que, se ele não agarra-se a Deus, ele não ora a Deus, ele não está em Deus, ele facilmente vai estar praticando as obras diabólicas. No entanto, pode acontecer que tenha sido consequência de alguma coisa, algum vírus surgindo, né, pela natureza em si, ou obra diabólica. Então precisamos olhar nessas duas vertentes. Mas acredito muito pouco que tenha sido... Acredito eu, porque a Bíblia me diz isso. Eu preciso olhar para Deus e olhar para aquilo que as suas escrituras dizem. E eu, sendo um homem de Deus, tendo fé em Deus, eu conheço Deus. O Deus que me é apresentado, ele é o Deus de amor. Não é esse Deus que simplesmente passaria alguma coisa para me provar uma e outra coisa. Acredito muito pouco que seja obra divina, que a pandemia, nesse caso, que seja obra divina. Mas acredito que a ciência também, ela pode desenvolver até encontrar a cura. A inteligência é divina. Pois. Há quem no dia a dia não acredita em Deus, mas ok, se calhar a própria Bíblia se calhar interpreta isso. Nos últimos instantes a pessoa
possa gritar, ah meu Deus, ou para as soluções ou em momentos de aflição possa clamar pelo Deus. Como é que vocês interpretam estas pessoas que, ok, elas são extremamente de acreditar que realmente alguns fenômenos, este telefone se parte, eu vou acreditar que é uma coisa natural, mas é quem possa acreditar que aquilo foi o momento certo que Deus criou aquilo, porque daquilo há de vir uma outra situação, porque teria um outro melhor. Para vocês, quais são os limites para acreditar nisto e naquilo? Para mim, tudo tem a mão de Deus. Tudo tem a mão de Deus. Então, o que eu acho é que o meu limite para acreditar se isto é de Deus ou não, eu não ia conseguir muito separar, mas ia compreender que faz parte do dia a dia da minha vida. Eu acredito que colocar o pé na estrada, Deus está na frente. Okay. Então, se o meu celular cai, Deus permitiu, ele tem o seu propósito. Okay. Não é, talvez nós entramos num comodismo dia a dia e achar que algumas coisas é por mérito próprio. Não, eu respiro, eu olho, eu ando, graças a Deus. Então, se o celular parte-se, eu vou compreender que Deus tinha um propósito. Se calhar não, porque também temos que olhar, como estava a dizer ele, aqui ao lado, então o Osmane, aqui ao lado, que estava a dizer que também temos
mesmo jeito que ele cria a árvore. Ele não veio todos os dias para criar a árvore da laranjeira. Ele criou uma laranjeira e disse: tens a semente da laranjeira, vais poder todos os dias cultivar essa laranja para poderes ter mais laranjas. O próprio homem faz isso, mas ele fez isso com o conhecimento de Deus. Deus cria a semente e diz: desta semente, a partir de agora, tu lidas com o teu futuro. Então, tu vais, a partir de agora, caminhar com este conhecimento que eu te dou, com esta árvore que eu te dou, com esta vida que eu te dou, cuidando dela, medicando se a enfermidade é física, olhando pela parte espiritual, porque nós precisamos olhar para o homem não simplesmente um ser físico. Um ser físico e um ser espiritual. No entanto, que é pela mesma maneira que alguém saudável acorda no dia seguinte... Não se sente da mesma forma. Não se sente da mesma forma. Do mesmo jeito que acorda... Aliás, é fisicamente bom. A medicina comprova que ele é fisicamente bom, mas perdeu a vida. Pois, muito bem. Mesmo aqui ao fim da nossa conversa, qual é a palavra final a deixar ficar quanto a esta questão de crença em Deus e na ciência que vocês queriam deixar para quem nos acompanha? Primeiro dizer que Deus é que nos deu o conhecimento, Deus é que nos deu a inteligência, que primeiramente possamos compreender que Deus está acima de todas as coisas. Se eu não dissesse isso, eu não seria cristã. E depois dizer, para toda a igreja, para todo servo do Senhor, vamos aprender a respeitar aquilo que Deus, Ele mesmo nos ensinou. Se Ele deu conhecimento ao médico, tem alguém com alguma enfermidade, ore por ele, indique a ele um hospital e depois dali continuamos as nossas orações e acreditamos que Deus vai fazer um milagre. Mas nunca olhar só para... Ok, nós está com uma dor de cabeça, está com um diagnóstico de cancro, nós vamos orar e Deus vai operar. Não, Deus é que nos deu o conhecimento da medicina. Então, vamos todos respeitar aquela que é a ordem que Deus nos deu e vamos todos acreditar que Deus é soberano. Muito bem, ótimo. Ismênio, em poucas palavras. Eu diria assim, para mim a ciência e Deus não tem uma separação, não tem um eixo que pode separar os dois. Mas a Bíblia nos diz que tudo é para a honra e glória de Deus. A única coisa que aconteceu aqui na ciência, que acabou criando este eixo de separação, foi o homem querer gloriar-se por aquilo que descobria. Por este conhecimento que ele queria transmitir. Ele querer gloriar-se, não dizer isto é de Deus. Então ele disse, isto é meu. Eu é que descobri a gravidade. Eu é que descobri o átomo. Eu é que descobri. Mas não, isto é divino. Então, quando nós, cientistas, médicos, passarmos a crer que tudo que fazemos é para a honra e glória de Deus, não haverá esse eixo de simetria entre os dois. Porque tudo é para a honra e glória de Deus e tudo é para Deus. Muito bem. Muito obrigado pela vossa presença. Os beijinhos e abraços muito rapidamente para quem deixam. Desejar beijinhos para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos em Cristo e dizer vamos ficar em casa, né? Para prevenir-nos da pandemia. Pois. De forma breve, dar também beijinhos e abraços a toda a gente que me conhece, especialmente a minha família, as minhas filhas, a minha mãe, aos meus colegas da Concept, que me dão total apoio para aqui estar, boicotar algumas horas de trabalho para poder estar aqui. Acredito que eles estão lá olhando. É por uma boa causa. Por uma boa causa. Eles sabem muito bem que é por uma boa causa. Dizer que amo-lhes bastante, que Deus possa nos abençoar. E um forte abraço ao pastor Honório Necto, que pela primeira vez estive aqui por causa dele. Então, um forte abraço e amo-lhes bastante. Muito bem. Muito obrigado pela vossa presença. Prometam voltar, por favor. E de certeza sabemos que vamos poder contar. Estivemos aqui à conversa com a Valéria Nayene, ela que é estudante e aspirante à médica. Também juntamos aqui para a conversa o Ismênio Muxanga, ele que é empreendedor. E fechamos assim a nossa conversa sobre esta questão da religião e também das crenças na ciência. Mas calma aí! Tem muito mais. Temos música hoje. Vamos convidar e vamos juntar mesmo a música aqui. O Pedro Ángel, ele que vem de Climane para trazer música para o nosso belo Moçambique. Voltamos já. Ai, coisas de televisão. Voltamos já.
Olá, eu sou Hermínio José e esta é a Mídia Mais TV. Se a alegria telefonar, atende e fala. Se a alegria mandar um e-mail, adiciona e responde. Se a alegria estiver na televisão, agarra no comando e liga. No serviço Triple Play, juntamos TV, net e voz numa só fatura. Adere já a este pacote da TV Cabo e vê a tua alegria a triplicar. Olá, bem-vindos. Deus não vê a humanidade como homem, vê a humanidade como mulher. O que é amor? As rosas perfumam as mãos até de quem as esmaga. O botão não controla. O que controla o botão é o espírito. Todo gesto feito no ato do bolo tem significado. Outras mulheres relacionam-se com o homem. Depois de um tempo, mora aquele homem. Domingo sim, aqui na Mídia Mais TV. Eu sou Mustafa Leonardo e esta é a Mídia Mais TV.
Beijo! Aí está o Pedro Ângel com esta música Tomale. Por favor, ocupe aqui os cubos mais famosos de Moçambique. Ai, ai, ai. Pedro de Climane mesmo a mostrar que mexe-se a cintura, né? Bem-vindo aqui e prontos. Esta música, o título é Tomale, né? Não, o título é Corpo de Diabo. É corpo, mas pronto, o refrão é Tomale. E contagia bastante. Contagia, já sei que já toca em Portugal, né? Já até porque és agenciado pela agência que também cuida do Messias Maricoa e da Filomena Maricoa também, né? Sim, o BZ. Então estás em boas mãos. Desde já agradecer ao BZ pelo suporte, né? E assim, por tudo que tem feito. E não há mais que dizer porque ele é uma pessoa muito simples, não é? E ele entrega-se totalmente com o trabalho. E gosta das pessoas que trabalham a sério. Isso que eu estou a fazer. E são pessoas talentosas, acima de tudo. Só para veres o quão és também sortudo ou abençoado, como pode-se dizer. E pronto, estás em Maputo já há quanto tempo? Estou em Maputo já há 3 dias. Porque, há 3 dias. Sim, eu trabalho na Zona Sul. Então vim para cá só para... Também posso cuidar dos teus dentes. Sou... Ok, dentista. Sim, Muito bom. E a paixão pela música começa mesmo lá na Zambésia? Sim, começa na Zambésia porque eu participei nas fantasias, não é? Sim, participei. De descoberta de talentos. Sim. Não, aqueles do bairro mesmo. Ok. Sim, quando eu tinha mesmo 6 anos. Sim, 6 anos, 7, e depois começaram a descobrir, por aí ia no Prelim Pimpim, sim, com o tio Didinho. E começamos a desenvolver nas calmas, e até aqui. E hoje estás aqui. A outra música, estás a promover 2 músicas agora? 2, sim. Não Quero Saber e Corpo de Diabo. Corpo de Diabo é esta que já ouviu? Corpo de Diabo é esta e Não Quero Saber é a outra. Onde é que estão disponíveis? Aqui no Papo mesmo rápido, a esta hora já queremos música. Sim, está disponível na YouTube, Pedro Ângel, Corpo de Diabo, Pedro Ângel Não Quero Saber. E vão encontrar mesmo em todas as plataformas, Deezy. Não temos muita coisa a falar. Muito bem. E muitos parabéns pela carreira dos Beijinhos e Abraços. Vamos ouvir uma música logo a seguir. Sim. Beijinho e abraço vão para todos aqueles que confiam em mim, que apoiam em mim direita e indiretamente, a minha família. E ao Márcio, todos aqueles. Estou a falar da Real Mose. A BZ é a fonte principal, não vamos esquecer. E a madame lá em casa. Muito bom, muitos parabéns. E nós já aproveitamos para nos despedir com a promessa de retomar amanhã para mais um tema importante. Começamos as nossas celebrações da Semana da Juventude, trazemos muitos temas importantes. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam. Muito obrigado hoje ao Francisco Razão pela camiseta. Muito obrigado a Fashion Look For You, que cuida também da minha imagem. Visitem a Fashion Look For You na Avenida Amaguiguana, mesmo em frente à padaria Lafuns. E marcamos o nosso próximo encontro para amanhã. Vamos fechar com o nosso convidado de hoje, o Pedro Ângel. Música na casa.